Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vou responder perguntas muito frequentes que me fazem aqui. E com certeza essas dúvidas que eu vou responder pode ser a sua dúvida aí também, principalmente quem está iniciando no cultivo das orquídeas. E antes de eu iniciar esse vídeo, já peço o seu like, que ajuda muito no crescimento do canal. E quem não for inscrito ainda, se inscreva e ative o sininho das notificações, que assim vocês não vão perder nenhuma novidade que eu postar aqui. Tem vídeos novos toda semana. Gente, toda semana eu recebo diversas perguntas. São perguntas muito comuns. Maria, como devo molhar minha orquídea? Quando devo molhar? Que substrato usar? Enfim, que adubo usar? E por aí vai. São tantas perguntas que eu não estou dando conta de responder aí para vocês. Por isso eu resolvi fazer esse quadro que vai se chamar Maria Responde. E esse é um quadro onde eu vou responder as principais dúvidas de vocês em relação ao cultivo das orquídeas. E assim vocês vão aprender muito mais sobre o cultivo das orquídeas. E a primeira pergunta é: podemos replantar uma orquídea em qualquer época do ano? E aí, o que vocês acham? As melhores épocas para se plantar orquídeas é na primavera e no verão, nas épocas mais quentinhas, porque aí a brotação ela vem mais rápido, as raízes se desenvolvem muito mais rápido. Isso não quer dizer que você não possa plantar no outono ou no inverno. Por exemplo, eu moro em um local muito frio, moro no Rio Grande do Sul. E olha, gente, eu fiz tanto replante esse ano no inverno, fiz muito replante. E a orquídea, ela vai ficar só com um metabolismo mais lento nessas épocas mais frias. A gente vai lá, replanta, faz um replante bonitinho. Se replantou corretamente, como eu ensino, nos vasinhos, com os substratos bem drenados, na madeirinha, você só faz o replante certinho ali e aguarda. No inverno, pode demorar, às vezes, mais de um mês para começar a brotar, a enraizar. Mas ela fica ali estável, não vai acontecer nada com ela. Ela vai ficar bem, vai começar a se enraizar. As que eu plantei no inverno bem frio, extremamente frio, já estão brotando, começando a enraizar. Então sim, se você tá com uma orquídea aí num vasinho que tá num substrato bem ruim, pode replantar assim em qualquer época do ano. É só tomar os devidos cuidados, cuidar bem certinho, que vai dar super certo. E agora tem uma dúvida aqui bem comum de quem é iniciante no cultivo das orquídeas. Me perguntaram assim: o que é esfagno? De que é feito? É feito de coco? Olha só que dúvida. Então vocês aí que estão iniciando no cultivo das orquídeas podem estar pensando assim: o que é esfagno? E mesmo eu mostrando que é um músculo natural que a gente usa para dar mais umidade às orquídeas e tal, mesmo assim tem muitas pessoas com dúvida do que é o musgo esfagno. Gente, o esfagno, ele é uma planta que a gente encontra na natureza, principalmente naqueles banhados, onde tem bastante água no chão, assim. Ele é uma plantinha, é um musgo natural. E aí tem muitos produtores que cultivam, tem pessoas que cultivam musgo esfagno nesses locais bem meio que alagados, quase onde se planta arroz, que fica aquela água ali. É assim o local onde o esfagno gosta de ficar. E aí eles cultivam assim o esfagno, aí depois eles vão lá e colhem esse esfagno, ele é meio esverdeadinho, e aí depois eles deixam secar, e na casa da gente chega desidratado. A gente encontra em floriculturas, dá para encontrar também pela internet, e pra gente ele vem desidratado. Aí quando a gente vai usar nas orquídeas, a gente molha, e dá uma apertadinha e coloca nas orquídeas. É um musgo natural, bem durável, que pode ser usado nas plantas. Ele é ótimo, é maravilhoso. Eu uso muito aqui no meu cultivo e dá super certo. As orquídeas gostam de umidade, principalmente as phalaenopsis. E me perguntaram também o que eu faço com aquele substrato velho que eu retiro das orquídeas. Por exemplo, comprei uma orquídea no supermercado, aí eu vou fazer um replante. Aí tem casca de pinos, tem chip de coco. O que eu faço com esse substrato? Aí quando eu retiro ali da orquídea que eu vou replantar, eu guardo esse substrato e eu utilizo para plantar plantas terrestres, orquídeas terrestres, por exemplo, sapatinho, cymbidium, essas orquídeas assim mais conhecidas. Eu não jogo nada fora, eu reutilizo sim, porém nas plantas de terra. A outra pergunta é:
Posso passar adubo líquido para a floração já depois que faço um replante? Não, adubo de floração a gente só utiliza quando a planta ela tá bem bonita e a gente quer, de certa forma, estimular essa floração. Não que vá fazer florir, um adubo de floração não vai fazer a orquídea florir, mas ele estimula aquela hastezinha que já está querendo sair, e aí vem a haste mais forte e a floração vem mais abundante. É isso que o adubo de floração vai fazer. Porém, quando a gente replanta uma orquídea, a última coisa que a gente vai querer é que ela floresça, porque ela vai precisar brotar, ela precisa se enraizar, ela precisa estar bem forte para que ela venha florescer. Aí você pode usar um adubinho de crescimento ou um adubo de manutenção, 20-20-20, um adubinho orgânico que você tiver aí, o mais simplesinho, pode usar. Não tem importância, o adubo que você escolher tá ótimo. Só não ponha gel de floração logo que replanta, porque senão a planta vai gastar energia à toa, porque ela vai estar fazendo força ali. Aí quando vê, ela emite uma hastezinha e aí ela vai estar fraca ainda para florir. Ela não pode florir logo que a gente replanta. Posso replantar uma orquídea chuva de ouro no cachepô com isopor e caco de telha? Pode sim, pode replantar. Você põe todo esse substrato primeiro dentro do cachepô e aí só depois que você colocou o substrato, você pode acomodar a sua orquídea ali em cima do substrato, amarre bem e aí nas laterais você pode colocar um musgo esfagno para dar uma umidade e assim a orquídea vai se enraizar mais rápido. Mas se você cultiva na chuva e aí na sua região tá chovendo muito, retire esse esfagno. Aí você põe o esfagno só na época que tá quente, que tá seco, que não tá chovendo. Aí você põe só ao redor, só para dar uma umidade mesmo. E a próxima pergunta é: orquídeas gostam de sol ou de meia sombra? Depende qual gênero de orquídea. Por exemplo, as phalaenopsis, eu aconselho vocês a cultivar em uma varanda ou dentro de casa, num local bem iluminado, próximo a uma janela, onde tenha uma boa ventilação, não corrente de ar, uma boa ventilação, que tenha muita claridade. As phalaenopsis não precisam pegar sol, elas só gostam de bastante claridade para poder florir. Já outras orquídeas, aí vocês podem cultivar embaixo de um sombrite de 50%, que é um solzinho filtrado. Aí elas vão se desenvolver bem e vão florescer. E se você não tem orquidário, não tem o sombrite ali, você pode cultivar no beiral da sua casa, aí na parede da sua casa, por exemplo, as catleias, as vandas, oncidiums, essas orquídeas assim, você pode estar cultivando no beiral da sua casa, onde pega um solzinho fraquinho da manhã ou um solzinho da tarde, assim, mais ameno, mais fraquinho. Se pegar aquele sol muito forte, direto, sem ter um sombrite, aí vai queimar. E aí vocês precisam ver direitinho o local onde vocês vão cultivar a orquídea de vocês. Mas é assim que funciona. As outras orquídeas precisam pegar um pouco de sol mais filtradinho, mais fraquinho. E tem exceções, por exemplo, os dendróbios, olho de boneca, a gente pode começar a adaptar ali no outono, no inverno, pode adaptar já para o sol. Elas gostam de sol, a gente pode adaptar e elas podem pegar o sol direto ali, mesmo aquele sol forte, até pode queimar alguma folhinha que outra, mas depois elas acostumam. Os próximos brotinhos, eles não vão queimar. Essas orquídeas, elas gostam de sol para poder florir. Porque aqui eu tenho na minha árvore que foi podada e foram colocados todos os olhos de boneca para lá e eles floresceram bastante esse ano, porque pegaram bastante luz ali. Posso colocar a água no vidro até cobrir as raízes? Agora eu vou mostrar aqui para vocês esse replante que eu fiz aqui no canal, ó, pouquinhos dias atrás, dessa orquídea linda. Olha só, essa aqui é do meu cultivo. Olha que bonita, é um amarelo muito lindo. Todo mundo gostou dela, muito bonita, diferente. E ela tá aqui nesse vidro onde eu replantei. Vocês podem observar que a cor das raizinhas, ó, tá bem cinzenta, completamente cinza ou prateada. É o momento de regar. E ela me perguntou se podia colocar água até cobrir as raízes. Bom, cobrir as raízes eu entendi que é até aqui em cima. Não, não pode. Ó, eu já expliquei e eu vou explicar novamente aqui para ficar mais claro.
Quando você for regar uma orquídea que está assim no vidro, sem substrato, que é o meu cultivo no vidro sem substrato, você encha esse vidro até a borda aqui, aí você pega dali meia hora e despeja completamente toda essa água fora. E deixe assim a sua orquídea até ela secar novamente e ficar dessa cor, para que você faça isso novamente. E a outra forma de regar essa orquídea é assim, ó, vou vir com a minha garrafinha de água aqui, vou colocar um filetezinho de água lá embaixo. Ó, coloquei bem pouquinho de água. Coloquei mais ou menos um dedinho de água. E apenas esse dedinho de água aqui que eu coloquei, para quem mora em local muito quente e muito seco, você pode deixar essa água ali, mas ela tem que sugar essa água dentro de um dia, 24 horas. Se passou disso, despeja o restinho fora. Mas eu já fiz aqui no meu cultivo e dentro de um dia ela suga essa água, principalmente quando está bem quente. Ela suga essa água, evapora, só não pode colocar muita água. Essa água aqui, as raízes vão sugar e ela tem bastante raízes, então as raízes vão sugar toda essa água. Você pode molhar só dessa forma, secou completamente, põe um dedinho de água. Secou completamente, vai lá e põe mais um dedinho de água. Mas sempre deixe as raízes ficarem bem cinzas, bem prateadas. Se tiver dessa cor aqui, ó, verde, você não molha. Essa aqui é uma orquídea que eu reguei ontem, ó, do vaso de barro. E como essa orquídea do vidro aqui é um cultivo sem substrato, eu vou deixar uma sugestão de vídeo para vocês aí. Os 6 tipos de substratos que eu utilizo aqui no cultivo das minhas orquídeas vai ficar no topo dos comentários, na descrição do vídeo, e depois também passa na tela final. E inclusive eu citei o cultivo das orquídeas sem substrato, que no caso é essa aqui do vidro. Depois vocês assistam, que é bem interessante esse vídeo. Eu expliquei passo a passo como que funciona cada substrato, como eles se comportam, enfim. E a próxima pergunta é: quando eu replantar uma orquídea, eu coloco já o adubo ou espero quanto tempo? Assim que você replantou a sua orquídea, vai lá e já coloca o seu adubinho orgânico, seu adubinho líquido, dilui bem certinho na proporção conforme recomenda o fabricante. Já pode ir lá e borrifar. Você pode usar as bolinhas do Osmocote que eu costumo usar aqui no canal, que é o 15, 9, 12. Por exemplo, aqui, eu fiz esse replante, inclusive no canal, e já coloquei as bolinhas do Osmocote aqui, ó. Tá dentro desse porta-adubo, mas pode ser usado uma trouxinha também. Esse é um adubinho químico de liberação lenta. Use o adubinho que você tiver aí, mas não de floração quando você replanta. Use qualquer adubinho que você tiver, menos o de floração. E me perguntaram também o que eu utilizo quando eu faço cortes nas minhas orquídeas. Bom, quando eu corto as hastes florais das orquídeas, eu vou lá e pingo umas gotinhas de extrato de própolis que a gente encontra na farmácia. É aquele extrato de própolis puro, não é aquele adocicado e de spray. É aquele que a gente pinga com um conta-gotas. E também quando tem algum ferimento em alguma orquídea, uma arranhadinha, alguma coisa, eu só pingo extrato de própolis. Ou então, se eu for fazer corte de uma catleia, por exemplo, eu também uso isso. O que eu mais uso é o extrato de própolis para ferimentos, para cortes em orquídeas. É o que eu utilizo porque ele é antifúngico e antibactericida. Quando o tronco está apodrecendo, o que fazer? Tirar ou não a orquídea? Bom, quando a gente replanta em madeirinhas, é bom que a gente utilize madeiras de cerno, aquela madeira de lei, sabe aquelas madeiras bem pesadas que a gente pega assim, elas são bem pesadas, são madeiras às vezes meio avermelhadas. Aí você pode usar essas madeiras, mesmo que você não saiba o nome. Se você ganhou essa madeira e que recém foi podada, deixe secar pelo menos uns 2 meses, pegando chuva, pegando sol, porque senão ela pode soltar uma resina e queimar as raízes da orquídea. Procure não usar assim madeira que sejam muito porosas, aquelas madeiras leves, assim, essas vão apodrecer bem rápido. Mas mesmo que você plante uma madeira bem boa, com o passar dos anos, pode levar 10 anos ou mais, a madeira ela pode apodrecer com o tempo. Com o passar dos anos, muitos anos depois, ela vai apodrecer. Aí, se a madeira estiver apodrecendo, e aí você deve sim retirar essa orquídea da madeira. Você pega essa orquídea, põe de molho por umas 3 horas dentro de uma bacia de água, toda coberta.
E daí depois você vai lá e começa a retirar aos pouquinhos. E vai soltar muito mais fácil essas raízes se você tiver deixado de molho. Aí você retire e replante em outra madeira, no que você quiser ir. Mas é importante retirar sim, porque a madeira apodrecendo ela vai ficando ácida. E aí as raízes das orquídeas elas vão começando a queimar, vão ficando escuras e pode pegar também um fungo, uma bactéria, alguma coisa. É importante retirar sim. Agora uma pergunta bem interessante aqui. Maria, o que você acha de plantar orquídea em vaso de fibra de coco para lugares quentes? Eu nunca utilizei esse material, não tenho experiência. Nunca plantei nenhuma orquídea em vaso de fibra de coco. Mas o que eu sei é que, se você replantar uma orquídea em fibra de coco, tem que ser as phalaenopsis e não pode pegar sol. Tem que ser cultivado em um local onde não pegue nem uma incidênciazinha de sol, nem mesmo o sol da manhã e nem mesmo o solzinho da tarde, nem mesmo aquele sol mais fraquinho não pode pegar, porque tem uma cola nessa fibra de coco ali, que em contato com o calor, com o sol, ela vai soltando e aí vai queimar as raízes da orquídea. Aí eu aconselho só a phalaenopsis e em local onde não vai pegar sol. Outras orquídeas que precisam de mais sol, vocês não replantem nem nessa fibra de coco. E você sabe quem utiliza esses vasos aí de fibra de coco? É a minha amiga Elis, do canal Flores de Elis. Acredito que muitos de vocês já devem conhecê-la. Ela é muito querida, tem umas phalaenopsis, coisa mais linda. E ela tem vários orquidários na casa dela com outros tipos de orquídeas. E aí ela mostra como que ela faz para replantar as orquídeas phalaenopsis nesses vasos de fibra de coco. É bem interessante o cultivo dela, bem legal. E agora uma pergunta que não quer calar, que eu recebo muito, mas muito aqui no canal. Maria, quantas vezes devo regar a minha orquídea? Gente, vocês têm que analisar como que é o clima de vocês aí. É quente e seco? Se for quente e seco, o substrato, dou dica sempre de substrato bem drenado, como os meus aqui. Se é quente e seco, usando um substrato bem drenado, muito provavelmente é todos os dias, mas observem sempre, o mais importante é observar a cor das raízes. Se a raiz secou completamente, se ela tá cinza e prateada, como eu mostrei aqui no vidro, é hora de regar. Vocês vão lá bem à tardinha, à noitinha e reguem, que aí ela vai ficar mais tempo úmida, vai se hidratar mais, vai se desenvolver melhor em local quente e seco. E se a cor da raiz está verde, não molhem. A regra é essa, só molhar a orquídea quando as raízes estiverem enxutas. Principalmente olhem a cor das raízes. O substrato, se for substrato drenado, ele vai secar bem rápido. E se você mora em um local que é mais úmido, que é chuvoso, mesmo que você não cultive aí suas orquídeas na chuva, aí não pode molhar todo dia. Aí você tem que ficar de olho aí sempre na cor das raizinhas. Sempre na cor das raízes. Se tá verde, nunca molha. Se tiver verde e você molhar, vai apodrecer raiz de orquídea. Mesmo que estiver num substrato bem drenado, se você for lá e ficar regando a sua orquídea, mesmo com a raiz verde, vai apodrecer, você vai perder sua orquídea sim. Então fique de olho. Regra para molhar a orquídea, regue somente quando secou as raízes. Raízes prateadas ou cinzas podem regar. Raízes verdes não pode regar. Essa é a regra. E agora tem uma pergunta que é sobre doenças em orquídeas phalaenopsis. Tem uma orquídea que amarelou todas as folhas. Já retirei todas as folhas que amarelaram e as folhinhas que nasceram já estão amarelando. O que faço para salvar essa orquídea? Bom, ela tá falando de uma orquídea phalaenopsis que começou a amarelar as folhas, ela foi lá e retirou. E aí as folhinhas novas que estão nascendo estão amarelando também. É uma doença. Provavelmente é aquela doença que a gente chama de fusário, que dá um anel, dá tanto em catleias, isso quanto pode dar em phalaenopsis. Quando a gente vem e corta o caulezinho aqui, e aí tem um anel ali no meio, tem uma parte meio verdinha e tem um anel bem arroxeado. Você vai cortando a sua orquídea, porque assim, se ela tá perdendo essas folhas, ela vai perder todas, não tem o que fazer nessa questão. Mas se a sua orquídea tiver bastante raízes, ela pode se salvar sim. Eu aconselho você a ir cortando essas partes até
passar da parte que tem um anel. Enquanto tiver aquele anel arroxeado aqui no caulezinho da orquídea, vá cortando. E se ela tiver boas raízes, não retire do vaso. Se ela tiver num substrato muito encharcado, que provavelmente foi o encharcamento que causou essa doença, muito provavelmente é o mais comum de acontecer pelo menos, aí você pega esse torrãozinho aí do substrato e coloque dentro de um vasinho de barro, porque o vaso de barro ele vai sugar essa umidade e não vai deixar muito molhado ali. Ou então você pega um vasinho de plástico e fure tudo, completamente. Por exemplo assim, ó, ou você pega um vaso plástico e fure completamente nas laterais, fure mais do que eu tô mostrando aqui, ó. Fure bastante, faça furos bem grandes e só largue o torrãozinho da sua orquídea ali dentro, sem mexer no substrato e sem mexer nas raízes, porque se você retirar toda dali e for replantar, pode dar Deus para sua orquídea, porque aí você vai perder. Ela já tá fraquinha. Eu te aconselho a dar um banho nela com água oxigenada. Pegue em 1 litro de água e coloque 4 colheres de sopa de água oxigenada 10 volumes, aquela que é para limpar ferimentos que a gente compra na farmácia para passar nos ferimentos. Aí você vai passar no ferimento da sua orquídea. Banhe ela toda ali, deixe uma meia hora, 1 hora, com substrato e tudo. Depois que você cortou ali, viu que não tem mais o anel, aí você faça isso. Se ela tiver bastante raízes, ela pode brotar uma mudinha, um cakezinho no lateral ainda. Dessa forma ela pode se salvar. Mas se ela quase não tem mais raízes ou nenhuma raiz, ela não vai se salvar. Aí não tem o que fazer, minha amiga. Vamos para a próxima pergunta. Tem uma orquídea FAO com folhas murchas e sem raízes. Onde plantar? Na madeira ou no vaso? Bom, ela tá com uma orquídea Phalaenopsis com as folhas murchas, sem raízes. Aí ela quer saber se ela planta ou no vaso ou na madeira. Meu conselho é: plante na madeira. Se tiver raizinhas secas ali, não retire, deixe essas raízes secas para que você possa amarrar a sua orquídea aí na madeirinha, qualquer madeirinha boa que você tiver aí, você amarre bem a sua orquídea, fixe super bem na madeira, coloque o esfagno ao redor, faça uma caminha bem gostosa para ela ali com o esfagno, e aí você vai regar sempre que esse esfagno secar. Secou o esfagno, no que ele ficou crocante, você vai lá e molha novamente, molha bastante, em abundância. Muito provavelmente, se você mora em clima quente e seco, é todo dia. Aí eu garanto que essa orquídea vai se enraizar. Ó, por exemplo assim, ó, essa orquídea aqui, ela tá molhada, ó, o esfagno, ele tá fofinho aqui, ó, tá macio, tá úmido. Se tiver assim, você não molha. Molhe o esfagno só quando ele estiver bem crocante, fazendo um barulhinho. Mas se a sua região aí é muito quente e seca, como eu falei, é todo dia que tem que molhar. E aí você vai ver que a sua orquídea vai se enraizar bastante. Só que leva um tempo, tenha paciência, tenha esses cuidados aí. De assim que ela secou, rega. Secou, rega novamente. Se você tiver esses cuidados, dali a um tempo ela começa a se enraizar. Se ela não tem nenhuma doença, nada, se é só falta de raiz, logo ela vai começar a enraizar, dali 2 semanas, 1 mês, por aí vai começar. Tá? Fique tranquila que vai dar certo. E agora vamos para as 2 últimas perguntas. O que faço para salvar a minha orquídea Wanda? Ela falou que tá caindo todas as folhas da orquídea dela, que tá muito feia e tá ficando caneluda, com caule muito comprido. A sua orquídea muito provavelmente ou pegou vento muito gelado e começou a perder folhas, ficou estressada, ou então uma causa assim que acontece muito nas orquídeas Wandas é a falta de umidade. Porque na natureza, a umidade lá para elas é 90%. E isso em casa é bem difícil de a gente conseguir dar tudo isso de umidade ambiente para elas. Mas aí você precisa colocar plantas terrestres embaixo, ali onde você cultiva as suas orquídeas Wandas. Ou você pode ter uma fonte que joga essas gotículas de água e vai se tornar o ambiente bem mais úmido para ela. Você pode também colocar bacias com água, aí você põe umas gotinhas só de água sanitária ou de algum adubinho líquido, mas não deixe seus bichinhos tomar. E dessa forma, a umidade vai ser liberada um pouco mais para as raízes dessa orquídea. Eu só não sei se a sua orquídea tem raiz ou não, mas eu aconselho a amarrar
essa orquídea, aquele caule que ficou compridão, eu aconselho você a amarrar numa madeirinha. Você pode pôr um musgo esfarno ao redor desse caule, não em cima dele, mas ao redor para dar mais umidade. E se a sua orquídea ainda tiver raízes, mesmo que a sua orquídea esteja com as raízes já secas, você vai e amarra, faz uma guirlanda para ela, que nem eu já ensinei aqui no canal. Tem vídeo sobre isso, que eu enrolei as raízes da orquídea, eu prendi e coloquei esfagno. Aí eu vou lá e molho sempre que o esfagno secou. Faça assim que você vai ver que vai dar super certo, que a sua orquídea com o tempo vai começar a enraizar novamente. Se ela não pegou uma doença grave nem nada, com o passar do tempo, pode demorar um pouco, mas com o passar do tempo, a sua orquídea vai voltar a se enraizar, e mesmo que você coloque o esfagno ali nas raízes enroladas, o esfagno ao redor do caulezinho, forneça essa umidade embaixo dela ali que eu falei, com bromélias também, que guardam bastante água, samambaias, plantas que você possa jogar água todo dia no chão, vai subir essa umidade, vai aumentar a umidade ambiente para ela, aí ela vai começar a se enraizar. E tendo todos esses cuidados, a sua orquídea vai ficar bem novamente. Mas tenha paciência, porque demora um pouquinho. E a última pergunta é... Bom, ela tá falando aqui sobre um replante que eu fiz. Ela colocou assim, ó. Mas e as vitaminas que a planta precisa? Só caco de tijolo e brita não tem nenhuma vitamina. Ela tá falando sobre um replante que eu fiz no caco de tijolo e na pedra brita. Minha amiga, as orquídeas epífitas, essas que dão em árvores, elas não precisam dessa vitamina no substrato. O substrato é colocado nas orquídeas somente para que elas possam se agarrar, se fixar e não ficar balançando, para que elas possam sobreviver ali, brotar mais raízes, dar flores. É para isso que elas utilizam o substrato, para se fixar, para se agarrar. Orquídea que precisa de vitamina no substrato são as orquídeas e plantas terrestres, porque daí a terra já tem um adubo ali, que tem bastante nitrogênio, enfim. As orquídeas epífitas muitas vezes são plantadas na madeira. Eu planto muito na madeira aqui com esfagno. De onde ela vai tirar a vitamina? Não, elas só precisam se agarrar, tanto na madeira quanto ali dentro do substrato no vasinho. Elas precisam somente se agarrar para sobreviver, se fixar. Só para isso que elas utilizam o substrato. Porque o adubo, a vitamina, quem vai dar aí é você. Pode utilizar qualquer adubinho aí da sua preferência, que tá ótimo. Essa é a vitamina que você vai dar para sua orquídea. E essas foram as perguntas do vídeo de hoje. Espero ter esclarecido suas dúvidas. Mas se ainda ficou dúvidas, vocês deixem nos comentários. E aí de tempos em tempos eu vou responder nesse quadro. O quadro é Maria Responde. Aí de tempos em tempos eu faço esses vídeos e respondo as dúvidas de vocês. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, que ajuda muito no crescimento do canal. E quem não for inscrito ainda, chegou até o final aqui do vídeo, gostou das dicas, vai ser útil para você, se inscreva e ative o sininho das notificações, que assim vocês não vão perder nenhuma novidade que eu postar aqui. Tem sempre dicas muito interessantes, principalmente para quem está iniciando aí no cultivo das orquídeas. Muito obrigada a todos que me assistiram até o final. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Vai passar aqui agora na tela final o vídeo que eu falei para vocês dos substratos. Clique aí e assista.